E aí, dentro desse combo todo de pauta ideológica, eu queria que o senhor falasse sobre qual o papel dos filhos do presidente no governo, como o senhor vê a pauta da educação no governo Bolsonaro, como isso pode atrapalhar o futuro, isso que o governador falou, e também, o que mais você quiser falar, que eles me atrapalharam. O Brasil optou por um idiota. Vai desculpar. Assim, não é idiota como palavrão, é idiota como está nos dicionários. Sabe, uma pessoa com incapacidade de pensar em abstrato, de raciocinar e tal. Então, ele assume e ele não desce do palanque. E eu não vou entrar nesse jogo de distração. Se vocês olharem, olha, nós tivemos 2 ou 3 dias de distração sobre a cor, isso depois da eleição, estou só falando do governo, sobre a cor da roupa dos meninos e das meninas. Nós tivemos não sei quanto tempo de distração com relação às coincidências, né, do Queiroz. Queiroz tem 10 homicídios no lombo, era chefe de gabinete do filho no 02, enfim, o alucinado que acabou de chamar o Hamas para a briga. E que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Por onde passa por primeiro os tratados e convenções internacionais do país. Será que é por acaso? O que estava acontecendo na prática? O desemprego aumentou, já na constância do governo Bolsonaro. Não tem perspectiva de economia crescer, e se está o mercado, que o Meirelles de vez em quando dá um valor danado e tal. É a coisa mais cega que pode existir. Começa o ano dizendo que o país vai crescer 3 pontos. Não tem perigo do Brasil crescer. Dos anos 80 para cá, o Brasil cresce 2 pontos em média. Vamos ter clareza, vamos dar uma distânciazinha do objeto observado. Do ano 80 para hoje, o Brasil cresce 2,2% em média. Por isso que eu evitei, de propósito, não falar tanto sobre os filhos, que é a pergunta. São um bando de deslumbrado. Não, do são um MEC, bando de deslumbrado, filho de um despreparado, de um traidor da pátria, que está entregando o Brasil sem nada. Como é que pode? Vem nos Estados Unidos, bota um general brasileiro no vice-comando do Exército Sul dos Estados Unidos. Vem nos Estados Unidos e aceita, sem contrapartida nenhuma, que os americanos controlem um pedaço do território brasileiro, numa área sensível, que tem potenciais extraordinários para o Brasil, se nós desenvolvermos uma tecnologia própria de lançamento de satélite, à base de Alcântara. Vem nos Estados Unidos e entrega uma cota de importação de trigo de 750 mil toneladas, de trigo subsidiado, que vai dizimar a triticultura brasileira, que não tem o padrão, nem a eficiência, nem o subsídio que tem os americanos. Em nome de quê? O Brasil convidado para a OTAN? Fazer o quê na OTAN? Nós estamos no Atlântico Sul, a não ser um pedacinho do Amapá, que vocês talvez não saibam, fica no hemisfério norte. Isso não é suficiente para nos meter em confusão de neocolonial no Oriente Médio. O Brasil aceitou. O Brasil, agora com essa gente, insultou a China. E esse é o mundo. E nós temos um imbecil liderando uma das maiores nações do planeta. E a imbecilidade aqui é atenuada por esse jogo. Então, mamadeira de piroca, isso da eleição. Por favor, escutem isso aí, foi o candidato a presidente. Ele entregou na mão do Bonner, e a Rede Globo não fez uma investigação e ainda não denunciou, uma cartilha do kit gay. É mentira aquilo. Cadê a portaria? Cadê o decreto que revogou o kit gay? Se existia. Era mentira. Aquilo foi mentira no horário nobre da Globo, no Jornal Nacional, se considerando tutores da nação, não fizeram uma rapidíssima investigação para dizer no dia seguinte, foi apresentado aqui como kit gay fora uma partilha que não existe. É mentira, brasileiros. Não foi por quê? Porque convinha ao mundo conservador brasileiro derrotar as possibilidades que havia, poucas que havia, de contestação real das estruturas podres do Brasil. E esses filhos são um sintoma. Sintoma de deslumbramento, sintomas de um presidente absolutamente despreparado e com uma vocação entreguista que está sendo, por omissão pelo menos, mas há uma muita ação, está sendo coadjuvada por 8 ministros generais. Segunda-feira vai assumir provavelmente o 9º. Isso é mais ministro militar do que o Geisel, o Figueiredo e o Médici. E eles estão aí calados. Entregaram a Embraer. Sabe quanto foi o negócio da Embraer? 5 bilhões de reais.
Sabe quanto foi a venda do prédio, do hotel, não foi só o prédio, do Copacabana Palace? 4 bilhões e 700 milhões de reais. Estão saqueando o nosso país. Estão esquartejando e vendendo pré-sal. A Noruega mandou um estatal comprar o campo de Carcará no Brasil, saiu por $1,35 o barril. Deixa eu passar. Há um sopro conservador, o Brasil não é imune a isso, mas a economia política brasileira, organicamente, precisa do Estado. Então você fica o seguinte, os produtores de leite do sul do país, tudo reaça. Ultraconservadores, Bolsonaro 99,8%. E a política do Bolsonaro, anunciada pelo Paulo Guedes, é que subsídio é uma perversão. E que o mercado é global e que nós devemos praticar eficiência e, portanto, o leite subsidiado da Europa tinha um antidumping no Brasil, eles revogam. Aí o leite subsidiado da Europa entra e destrói 400 mil famílias a renda da ordenha de gado, sem crise de abastecimento, sem problema de preço, sem nada. Depois conversa, quem foi que pediu para a gente tratar do assunto de embaixada do Brasil saindo de Tel Aviv para Israel? Aonde está essa discussão? Eu sou velho político, velho. Já fui na comunidade judia, trabalhava com um patrão judeu. Ninguém colocou isso, a não ser os acordos clandestinos com o sionismo radical e essa vassalagem vergonhosa ao Trump. Vergonhosa, é uma coisa nojenta. O filho na coisa só faltou voar na braguilha do Trump. O 02 ou 04, esses 02, 04, são 01, 02, 04, cada qual mais deslumbrado, cada qual tal, mexendo em coisa séria. Perdemos mercado. As exportações do Sul, André, caíram 48%. 48% e, portanto, os preços caíram 32%. Resultado prático. Hoje, o governo Bolsonaro está simplesmente na antecedência de uma grande confusão.